Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão USP, o novo programa de entrevistas da TV USP de Bauru durante esse período de quarentena por conta da Covid-19. Na edição de hoje vamos falar sobre a importância da ciência nesse período tão conturbado em que estamos vivendo. Muito se fala na importância dos médicos, enfermeiros, de toda a equipe médica que estão aí na linha de frente no combate à doença, mas a ciência tem um papel fundamental aí durante esse período. Quem está conectado conosco é a professora Ivy Trindade Suedan, que é coordenadora do programa de pós-graduação do Centrinho e vai debater essa questão conosco. Bom, professora, primeiramente, bom dia e muito obrigado por ter nos atendido hoje. Eu que agradeço o convite. Bom, professora, a gente sempre vê-se falando muito na imprensa sobre a importância da equipe médica, né, que está na linha de frente, esse exército aí que está na linha de frente no combate à Covid. A gente sabe que isso é fundamental, muito importante mesmo, precisa ser ressaltado, mas também tem os pesquisadores, né, os cientistas nessa luta aí, que às vezes não aparecem, estão nos bastidores aí. Queria que a senhora comentasse um pouquinho da importância da ciência, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Sim, Vitor. Olha, sem dúvida, né, os médicos, os enfermeiros, a equipe de apoio ao diagnóstico, eles estão na linha de frente e merecem, né, esse grupo merece todo a nossa admiração e o nosso respeito. Mas realmente nós não podemos esquecer dos cientistas, né, dos pesquisadores que estão ali nos bastidores, né, formando um verdadeiro exército, né, para o enfrentamento da doença. Do ponto de vista assim, teórico, né, eu poderia começar definindo ciência. Então, ciência, eu diria que é o conjunto de conhecimentos, esses conhecimentos são sistematizados, né, e são adquiridos via observação, via pesquisa, ou seja, a explicação racional dos fenômenos e dos fatos que nos permeiam, né? Então, eu diria mais, que é somente à luz da ciência que nós, né, podemos obter respostas confiáveis às perguntas, às necessidades que emergem, né, do dia a dia, do cotidiano profissional. E eu acredito que, nesse sentido, a população mundial ela tem visto assim, com muita clareza, né, profícuos exemplos, né, da importância da ciência nesse período de crise sanitária. Né? Para você ter uma ideia, ontem à noite eu fiz um levantamento na maior base de dados de fontes médicas, né, de informações médicas aí do mundo, que é o PubMed, com a palavra-chave Covid-19. Então, veja que interessante. Ao todo, eu obtive mais de 7.000 artigos já publicados desde janeiro de 2020. Então, esse é um exemplo, veja, são 7.000. Então, esse é um exemplo, isso mostra claramente de que forma, né, como funciona a ciência internacional, a ciência mundial. Então, veja que os cientistas, nesse momento, eles estão se mobilizando para a resolução desses problemas que emergem, então, dessas necessidades, né? E eu digo mais, eu tenho certeza que cada pesquisador, mundo afora, aí, já pensou como ajudar, né? De que forma o meu laboratório, os equipamentos que estão sob minha responsabilidade podem contribuir para resolver esses problemas oriundos da pandemia. Professora, a senhora citou essa questão de muitos artigos estarem sendo feitos mundo afora, né? Muito se compara a Covid, a pandemia do novo coronavírus, com outras epidemias anteriores, né? Muitos falam da gripe espanhola. A senhora acredita que justamente essa globalização, essa ciência aberta, essa troca de informações entre a senhora aqui no Brasil tem acesso a pesquisas do mundo inteiro, isso vai colaborar para que a Covid não seja uma pandemia, uma epidemia do grau que teve, por exemplo, uma gripe espanhola, onde as informações eram muito concentradas, tudo estava sendo estudado muito concentrado, por exemplo? Olha, Vitor, é uma pergunta interessante, né? Se por um lado a internet nos une, né, as facilidades de conexão nos une, a troca de informações é tão fácil, por outro lado, o mundo está globalizado. Né? Então, esse ir e vir de pessoas, essa troca, essa mobilidade acaba por favorecer, então, né, com que essa pandemia, com que essa doença, né, se torne uma pandemia. Então, é o ônus e o bônus, seria o lado pró e contra da globalização. Exato. Diante ainda dessa situação, professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância da ciência diante das fake news. A gente fala muito de fake news hoje em dia, e a senhora falou que tudo da ciência pensa-se de modo racional, testando, provando. Qual que é a importância da ciência para combater exatamente as fake news, professora? Sim.
Olha, Vitor, a informação falsa, como você bem sabe, um jornalista, né, é um mal que assola o mundo contemporâneo, né? E isso acontece em todas as esferas da sociedade, né? Então, as fake news, elas também estão presentes na ciência. Atualmente, para você se lembrar disso, né, todos nós presenciamos os efeitos que as fake news podem causar na saúde pública. Por exemplo, o conceito de que a vacina gera doença, né, levou a uma significativa diminuição da cobertura vacinal no país nos últimos 5 anos. Né? Então, eu diria que as fake news, elas vão na contramão da ciência. Né? Tudo que a ciência constrói, a fake news pode destruir. Agora, no entanto, eu acho muito difícil que as fake news se disseminem entre os cientistas, né? Pois nós somos treinados, né, nos cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, a investigar, a selecionar as informações corretas. Né? Para você ter uma ideia, a FAPESP, que é um órgão de fomento importante do Estado de São Paulo, mais importante, né, em seu Manual das Boas Práticas Científicas, ele diz que métodos e resultados científicos, né, resultados de uma pesquisa, eles devem ser acessíveis e replicáveis. Né, e isso nos permite identificar se resultados eles são fake ou não. Né? Então, eu acho que cabe a nós, da comunidade científica, combater as fake news. Professora, quando se fala em ciência nesse período de pandemia, a gente sabe que existem várias pesquisas tentando estudar a evolução dessa doença, o aparecimento, a mutação do vírus, mas a população fica bem atenta a duas questões, que é a vacina e o remédio, né? E um tratamento para a Covid. É isso que chama bastante a atenção da população. E qual que é a importância da ciência nesses dois tópicos, professora? Porque a gente vê, às vezes, algumas corridas a estabelecimentos farmacêuticos, né? Quando surge uma possibilidade de um tratamento, as pessoas esgotando as prateleiras, os medicamentos, né? Que muitas vezes não tem essa comprovação científica. Qual que é a importância da ciência justamente para esses dois tópicos, professora? Olha, eu começaria a resposta mostrando para você quais são os passos, né, que uma pesquisa ela deve ter, né, ou obedecer para que ela possa se desenvolver. Então, a começar pela avaliação por um comitê de ética. Então, o comitê de ética ele vai julgar se a pesquisa está de acordo com os princípios da bioética, que visam, em última análise, então, não causar danos aos seres vivos que participarão daquele estudo, quer seja esse ser vivo um ser humano ou um animal. Né? Então, após essa primeira avaliação, a pesquisa é desenvolvida e após a conclusão da pesquisa, ela deve ser publicada numa revista científica especializada. Né? Esse é o desejo de todo pesquisador, divulgar a sua pesquisa, os seus resultados para toda a comunidade, de tal forma que esses resultados, né, sejam acessíveis a toda a comunidade científica e não. Então, vejam que para que um trabalho seja publicado, né, ele deve seguir um rigor científico, do método científico, deve apresentar robustez de resultados, ou seja, a revista, quando você envia um trabalho para publicação, essa revista, esses revisores, eles vão aferir a qualidade da sua pesquisa. Então, esses dados eles só são publicados, né, a partir do momento em que eles passam por esse crivo. E isso traz confiabilidade aos resultados. Então, a isso eu dou o nome de prática clínica baseada em evidências científicas. Então, veja que, em outras palavras, né, a tomada de decisão por um ou outro tratamento, ela deve ser baseada exclusivamente na experiência, não só na experiência clínica, que é importante, mas também principalmente nos resultados obtidos pelos estudos científicos, né, que são controlados. Então, dessa forma, estabelece-se um elo entre a pesquisa científica, a boa prática clínica. Então, esse fenômeno que a gente vê, né, dessa busca por medicamentos que saem, por notícias que saem, né, nas mídias, ela tem que ser repensada pela população. É lógico que todo mundo pensa individualmente em como se resguardar, mas a gente não pode esquecer que tratamentos efetivos, eles passam por todos esses processos que eu acabei de descrever e só assim pode-se dizer que, de fato, um tratamento, um medicamento, uma vacina é efetiva contra aquela doença ou contra aquela condição. Dito isso, os pesquisadores, cientistas, vocês carregam uma responsabilidade muito grande, né, professora? De não sair por aí falando, olha, estou testando um medicamento que pode ser que tenha resultado, né? Eu acho que essa responsabilidade nesse momento ainda é maior, né? Sim, sem dúvida. Eu acho, Vitor, que a ciência, né, como a gente sabe bem, visa produção de conhecimento.
né? Então, eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que se produz conhecimento, esse conhecimento ele tem que ser de qualidade, né? O conhecimento real. Então, essa é a missão do cientista, do pesquisador, né? Dedicar a sua vida profissional e muitas vezes momentos da sua vida pessoal, né, para a investigação de problemas efetivos e buscar soluções efetivas para aquilo que se apresenta no momento. Professora, nos últimos tempos a comunidade científica reclama bastante de alguns golpes, né, que a ciência vem sofrendo, né? Questão de verba, às vezes desvalorização. A senhora acha que esse é o momento de mostrar a força da ciência, a importância da ciência mesmo? Sem dúvida nenhuma, Vitor. A ciência, assim, dizendo numa linguagem bem popular, ela tem dado um show, né, nesses tempos de pandemia. Então, nós temos visto, né, os cientistas se mobilizarem grandemente para a resolução, para dar amparo, né, ao tratamento da equipe que está ali na linha de frente. Então, como eu estava dizendo, a ciência ela é produção de conhecimento, e como qualquer produto que deva ser produzido, ele requer financiamento, né? Nesse sentido, a gente tem visto assim, uma mobilização grande da própria Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, né, coordenada pelo professor Carlotti, bem como as agências de fomento, em especial a FAPESP, CAPES, CNPq, que tem sim investido em ciência, investido em pesquisa, né? Por exemplo, a CAPES, na última semana, liberou um edital, né, para prover verbas na forma de bolsas de doutorado e pós-doutorado para pesquisas que envolvam a investigação do Covid-19, né? Mas, por outro lado, nós temos testemunhado significativos cortes de bolsa nos órgãos federais, né? Provavelmente em decorrência dessas políticas públicas vigentes, né? Mas, por outro lado, então, nós temos tido, sim, né, um aporte substancial de recursos para a pesquisa, especialmente nesse momento, né? Eu acho que a ciência brasileira ela está mostrando o seu valor durante a pandemia. Para você ter uma ideia, Vitor, dados da FAPESP, se você entrar no site da FAPESP, você vai ver que existem ali informações que as 3 maiores universidades públicas paulista, USP, Unesp, Unicamp, elas já possuem, neste momento, aproximadamente 120 pesquisas, 120 laboratórios, né, que estão desenvolvendo pesquisas, né, relacionadas ao coronavírus. E para você ter uma ideia, a USP ela assume um papel de protagonismo nesse cenário, né? Sendo então dessas 120 pesquisas, aproximadamente 70% estão sendo desenvolvidas na Universidade de São Paulo, né? E da mesma forma, nós aqui do campus de Bauru, o professor Carlos Ferreira, nosso diretor, né, ele tem dado um apoio importante para essas pesquisas. Ele próprio, né, tem dedicado os seus esforços pessoais nesse sentido, e também o programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação do HRAC USP, né, cujos pesquisadores já têm assim, se mobilizado, né, para entender de que forma, por exemplo, o coronavírus impacta na saúde dos pacientes com anomalias craniofaciais. Professora, queria mais uma vez agradecer a participação da senhora, parabenizar pelo trabalho aí que vocês estão desenvolvendo. Eu que agradeço a oportunidade, Vitor. Um grande abraço. Grande abraço. Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima conexão.